Olá, meu nome é Sumari Cake, sou terapeuta holística, especialista em vidas passadas e desbloqueio energético com cristais. Hoje eu tô aqui para abordar um assunto que é muito interessante. As pessoas têm muito medo, fantasmas. Esses dias, uma cliente me abordou sobre isso e pediu que eu falasse um pouco a respeito. Vamos ver se hoje a gente consegue desvendar um pouco desse oculto que às vezes não é perigoso e muitas vezes pode ser. Depois da vinheta, a gente continua. Sabe aquela situação quando você chega em casa e você se sente observado? Parece que tem alguma coisa espreita ali. Às vezes pode ser um fantasma. Às vezes pode ser um fantasma de um ente querido. Ele foi embora, mas ele ainda quer se comunicar com você. Ele ainda quer falar com você. Não sei, de repente deixou alguma coisa inacabada. Quem pode saber, né? Só fazendo um contato. E aí o que que acontece? A gente tem medo, né? Assim, a gente não consegue. Ele se aproxima, ele tenta falar e a gente não consegue ouvir. O que está acontecendo que a gente está observando muito, né? Nós que somos terapeutas, principalmente a gente que tem mais contato com pessoas que que desencarnaram. Tem muitas pessoas que, por vício, elas tinham muitos vícios aqui na Terra. Às vezes não só de bebidas, de drogas, de sexo, vícios emocionais que seja. E na hora que elas fazem a passagem, que elas deixam o corpo, eu estou me movimentando aqui porque eu estou sem pedestal. Elas deixam o corpo, o que que acontece? Os espíritos de luz vêm buscar. São raros os casos que isso acontece, raríssimos. Normalmente eles vêm buscar, mas essas pessoas, como que eu posso dizer? Elas dizem assim, mas eu vou sair daqui, eu vou para onde agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com quem? Ah, eu não vou não, eu vou ficar por aqui. E muitas vezes fica atormentando quem está aqui. E as pessoas que estão aqui, por falta de conhecimento, também acabam de alguma forma alimentando isso. Porque chamam, porque choram, porque ficam tristes. E ficar triste é normal. Existe um tempo, principalmente para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento desse lado espiritual. Então elas acham que de repente acabou. Imagina, eu amo tanto alguém, ela foi embora e acabou. Tem aqueles também que perdem algum inimigo e fala, graças a Deus, nunca mais eu vou ver. Também não é verdade. Não é verdade. Muitas vezes eles estão aqui do nosso lado perturbando, tá certo? Então, existe esse tipo, entre aspas, de assombração que eu queria trazer para vocês, mas é um vídeo bem curto, bem, vamos colocar assim, é um vídeo bem compacto, vamos dizer dessa forma, porque esse assunto ele é muito grande, ele tem muitas nuances. Então, esse é um tipo de, entre aspas, assombração. Como que eu faço para me libertar disso? A primeira coisa, para de pedir para a pessoa ficar perto de você, para de pedir para a pessoa vir. Porque o que que acontece? Quando você faz esse tipo de coisa, a pessoa ela fica te espreitando, ela não vai embora. Ela não vai embora, ela fica ali. E isso causa sofrimento para ela e causa sofrimento para você também. O segundo tipo de fantasma que eu quero abordar são aqueles que estão na nossa casa. De repente, a gente acabou de mudar para um apartamento, para uma casa, para um sítio, uma chácara, tanto faz. E ali já existem presenças. Isso é mais comum do que se imagina. Dependendo da presença, ela vai ficar feliz porque você chegou, que ela vai ter companhia. Mas dependendo da forma como ela desencarnou, ela pode começar a te trazer algum tipo de adoecimento ou perturbação. Então, o ideal é que essas entidades, de alguma forma, sejam encaminhadas, e para isso existe todo um processo. Existe ainda a terceira possibilidade de você estar andando na rua e ser acompanhado.
Quando isso acontece? Vai acontecer, por exemplo, quando, vamos colocar assim, por afinidade, certo? Aquele fantasma, ele tá por ali, aquele desencarnado, ele tá por ali, e ele tem afinidade de repente com você pela sua maneira de ser, pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, muitas vezes pelos seus vícios, sejam eles quais forem, ou simplesmente você tem uma luz diferenciada e daí ele olha para você, ele fala assim: "Ah, ele pode me ajudar". Ele ou ela, né, tanto faz. Ele pode me ajudar. Ah, então eu acho que eu vou ficar por aqui. E aí o que que acontece? Gruda em você. E muitas vezes você começa a ter atitudes, começa a se portar e ter pensamentos que não são seus, e isso quer dizer que você pode entrar num nível de obsessão. Essa obsessão ela pode ser desde simples até a complexa. Dos três casos isso pode acontecer. Já atendi muitos casos nesse sentido. Já atendi também casos que a pessoa tinha um ente querido, ele fez a passagem, deixou o corpo, mas ficou ali presente na casa e trouxe muita perturbação. Então, nesse caso, a primeira coisa, você precisa tomar conhecimento daquilo. Tomando conhecimento, precisa das ferramentas para poder se libertar disso. E uma delas sempre é com oração, que costuma dar muito certo. Se você passa a fazer oração, se você passa a conversar até mesmo com aquele ente querido, vou te dar um exemplo. Maria, mas você foi embora, você já desencarnou. Não, mas às vezes você vai sentir um arrepio, você vai sentir como se fosse um desejo de chorar ou mesmo sentimento de raiva, né? Vai depender de quem, de como essa pessoa estava na hora do desencarne ou antes, porque não é porque a pessoa passou para o outro lado que, nossa, ela mudou o jeito dela, não, ela continua sendo a mesma coisa. E aí você vai conversar com ela, você vai falar para ela, olha, você precisa ir embora, você não pode ficar aqui. Ah, mas eu tenho medo. Talvez você vá sentir isso, ou talvez você vá sentir um pesar. Aí você faz uma oração para Deus, chama os espíritos de luz e fala para essa entidade, mesmo que você não esteja vendo ela, não tem problema. Fala para essa entidade, estenda a mão, você vai ser levada para um lugar melhor. É só fazer isso que dá super certo. É claro que tem outros tipos de assombração. E isso a gente pode abordar num outro vídeo. Mas hoje a gente está falando mais de assombrações que são mais tranquilas, mais sossegadas. Então, esse tipo de atitude já vai fazer com que ela seja encaminhada, com que ela fique melhor. E você também, você vai sentir toda a diferença depois que ela for embora, tá? Nesses casos, eu gosto muito do Salmo 7. Ah, mas por que Salmo? Olha, você pode fazer a oração que você quiser, que você gostar. Mas os Salmos, ele tem um poder tão grande e consegue abordar tanta coisa, consegue pegar tanta coisa de negativo, que eu acho que vale a pena tentar. Então passe a fazer o Salmo 7, que ele é para os inimigos ocultos. Mari, mas essa pessoa não era minha inimiga, não tem problema. Mas nesse momento ela pode estar te prejudicando. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela sua audiência. Se puder, se gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você acha que está precisando desse tipo de informação. E faça um comentário aí embaixo que fez o Salmo 7 e viu se fez efeito ou não. Obrigada.